Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ronaldo Vitória, empresário especialista em networking profissional. Estamos aqui hoje de casa nova, aqui na TV Osasco, com conteúdos novos, formatos novos para o nosso programa de reestreia Networker. E hoje estamos aqui com um empresário executivo com mais de 30 anos de mercado empresarial, o executivo Ricardo Cancela, para falar de um tema nessa reestreia, um tema muito interessante, que é a economia colaborativa. Então eu apresentarei para vocês aqui agora, o nosso convidado especial. Desde já agradeço a participação, a audiência de vocês todos que estão nos assistindo, seja em casa, no escritório, na internet, em todos os lugares. E vamos lá, dar início a esse programa de reestreia. Ricardo Cancela, nós do programa Networker agradecemos a sua participação. É um grande prazer recebê-lo aqui para falar desse tema tão importante da economia colaborativa. E eu gostaria que você se apresentasse com um pouquinho mais de detalhes para o nosso público, o pessoal que está acompanhando em casa, no escritório, por favor. Ronaldo, primeiramente, e todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui nesse programa, viu? Vou tentar ser bem rápido aqui, nós somos mais de 36 anos de mercado, nacional e internacional. São mais de 14 países que eu residi. Residir para mim é menos de um ano. E residi em ou seja, morei em 3 países mais de um ano, Ou seja, dei a volta ao mundo em empresas de tecnologia. Em 2008, mais ou menos, eu deixei o cargo executivo e iniciei a minha jornada de empreendedor. E aqui estou. Resumidamente é isso. Uma pessoa que está sempre ligada à área de tecnologia, investindo, participando de conselhos, participando de mentoria, e também à frente de algumas empresas que eu faço parte como acionista. Legal, ótimo, Um super empresário participando aqui da reestreia do nosso programa Networker. E eu quero iniciar então, Ricardo, fazendo uma pergunta para você, que todos aí em casa, no escritório devem estar se perguntando: o que é a economia colaborativa? Olha, Ronaldo, vivemos hoje a economia compartilhada. Vamos tentar entender um pouquinho o que a gente tem hoje no presente para olhar o que é economia colaborativa. Então, lá atrás, em torno de 1975 até 1995, ninguém sabia o que era a internet, Para quem é daquela época, sabe a dificuldade de acessar os browsers Alta Vista e tudo mais, Ninguém dava muito valor. E olha o que se tornou a economia compartilhada. A economia compartilhada, ela visa nisso. Você tem um bem, um insumo, e você compartilha. Das 50 maiores empresas hoje do mundo, a maioria são empresas digitais. Então, Uber, Airbnb, Facebook, LinkedIn, tudo que você pode imaginar, vive esse mercado. Mas economia compartilhada sempre tem um ponto, Você tem uma gordura envolvida. Por exemplo, vamos dar o exemplo de uma rede social, como o Facebook, ou Uber, Se você quer conversar com um taxista, você depende do quê? Do Uber. Se você quer divulgar alguma informação no Facebook, você depende do Facebook, você tem que pagar. Então, você parte do princípio que ou você é um produto de alguém, ou você faz parte da estratégia de alguém. Você depende de alguém para realizar, Esse é o mercado. Vamos tentar puxar um pouquinho para o mercado de economia colaborativa. Tá? O primeiro ponto é o Waze, dando um exemplo. Você não tem gordura no Waze. O que acontece no Waze? Quem atualiza os mapas do Waze? Somos nós. Quem que mantém o Waze atualizado? Somos nós. Blitz, buraco na pista, acidente. Você não tem intermediário. Então, se olharmos o ambiente de economia colaborativa, as pessoas ganham conjuntamente dentro daquele ensejo. Então, por exemplo, se o Facebook fizesse parte hoje da economia colaborativa, o que ela ganha, ela deveria distribuir também junto com todo mundo. Essa é a maior diferença que você pode ver entre um mercado e o outro. Importante, esse mercado de economia colaborativa começou há 10 anos atrás. Deu o exemplo do Waze, mas o ápice disso é para 2025, para 2030. Ou seja, inclusive quem está na economia compartilhada, já está olhando esse mercado de um jeito diferente. As redes estão se estruturando.
Então, se alguém for realizar um ads, fazer algum tipo de propaganda, investir de capital, parte disso tem que ir para a própria rede. Basicamente é isso. Perfeito. A principal diferença no caso, né, em essência, seria essa questão, como você citou bem aí o exemplo, né, da marca Uber, da marca Waze, né, no caso o Maps, isso, exatamente. Né, no caso, e o Uber, na realidade, você depende de operadores, depende ali de atendimento, etc., enquanto o Waze é a colaboração. Então, a essência é a colaboração. São comunidades diferentes. Existem comunidades verticais, comunidades horizontais. Quem gosta de estudar redes entende muito desse valor agregado, né? Um outro ponto, né? Eu citei a própria internet. Olha hoje em dia o blockchain, né? Para quem não conhece, vale pesquisar. Blockchain é sensacional. Democratização, livre, ambiente open, aberto. Então, o que acontece? Você tem hoje blockchain, ninguém sabe o que é blockchain, igual a internet. Daqui a 5 anos, 10 anos, blockchain vai mudar todas as relações das pessoas, das empresas, tudo que você tem. Então, a relação não vai ter gordura, sempre vai ser de um para um, ou dentro da própria comunidade, o que não acontece hoje em dia. Perfeito, perfeito. Um outro belo exemplo no caso da internet, a internet dita o ritmo, né? Como serão as coisas. E do blockchain, ele é construído a partir da colaboração de seus usuários, da sua rede de contatos. Seria mais ou menos isso. A criptomoeda, as moedas hoje, elas foram criadas em cima do quê? Do blockchain. Perfeito. É um livro. Você tem todas as transações registradas. Quem que mantém o blockchain? É a comunidade, igual o Waze. Não existe uma entidade que faz isso. É um conjunto de pessoas espalhadas no mundo inteiro que mantém aquilo vivo. Certo. Então, o ambiente aberto, o ambiente que é mais democrático, é o que é o ensejo, né, para a montagem da economia colaborativa. E quais são as principais vantagens da economia colaborativa, Cancela? Olha, eu vou trazer para o meu negócio, né? No dia 16 de março de 2020, chegou a pandemia. Eu tinha uma atividade, né, nesse exato dia, ou seja, não aconteceu. Qual era o segmento? Eventos corporativos, né? Relacionamento. Acabou. Não existe mais o mercado de relacionamento presencial. Nós fomos afetados por isso? Não. Por quê? Porque nós estávamos em cima da economia colaborativa. São vários empresários de pequeno porte que juntos, em cima de uma estrutura, conseguem trabalhar e fazer aquele negócio rodar de um jeito muito mais atraente e de benefício para todo mundo, Ronaldo. Então, o que acontece? O ganho que isso gera, ele é distribuído entre todos. O risco também. Não existe essa relação de cliente e fornecedor. Não, você é meu fornecedor porque você está me prestando um serviço de áudio, vídeo e iluminação. Esquece. Se o nosso negócio não der certo, eu não ganho, você não ganha. Então, dentro do ambiente colaborativo, existem o quê? Benefícios, né? Um tipo de moeda diferente, né? E todo mundo se autoajuda. Então, vou dar o exemplo de um dos negócios que eu faço parte, chama-se LeaderX. Hoje são mais de 4.000 grandes líderes na América Latina. Nós temos iniciativas em 14 países. Muitas dessas iniciativas, todas eram dedicadas ao quê? Encontros presenciais. Acabou o encontro presencial. Porque nós migramos rapidamente para o online. Porque não existe custo pesado para a gente. O custo é muito leve. Porque cada eixo dos empresários que lá compõem essa estrutura tem os seus próprios custos. Então, não existe o custo de aluguel, custo de condomínio, cafezinho, equipamento, funcionário, não. A nossa estrutura hoje é composta por 9 núcleos, Ronaldo, então fica mais fácil de visualizar assim. Então, cada núcleo possui o quê? Diversas empresas que lá orbitam. Vamos fazer um encontro, vamos fazer uma edição online, parte desse grupo se reúne, discutem como é que tem que funcionar, conversam com os grandes líderes também para aprovação e segue para a execução. Vamos fazer 2 simultaneamente, uma outra equipe começa a juntar. Então, todos acabam ganhando, né? Ou uma rentabilidade, porque existe para alguns rentabilidade, para outros que estão no voluntariado também, ganha, porque ele tem acesso a uma rede diferenciada, ele expõe o serviço dele, o produto dele, ele conversa com pessoas que ele nunca imaginaria conversar e acaba sendo contratado por essas mesmas empresas para isso. Se quiser, depois eu dou alguns exemplos em relação a isso. Legal. Consegui explicar um pouquinho? Sim, com certeza. Inclusive, eu iria mesmo perguntar para você o que é o leadership, né? Estávamos conversando antes do início do programa
e é bastante interessante, o líder X, líder X, né? Como você falou, os americanos em especial gostam de chamar. E você poderia falar um pouquinho então para nós, como que um empresário, um empreendedor, qual que é o propósito principal, o conceito, a essência do líder X, e como que eu faço para participar? Qualquer um pode participar, qualquer um pode entrar, como que funciona isso, Cancela? Então vamos lá, vamos separar pontos interessantes, né? Quando optamos pela economia colaborativa, nós entramos no Oceano Azul. Então todos os nossos concorrentes hoje, que são clubes, não é o nosso caso, mas se colocam como concorrentes, eles vivem do quê? De luvas, você tem que pagar algum dinheiro para poder entrar. Vive de anuidade, porque você tem que pagar anualmente algum tipo de ajuda de custo. Mensalidade, e você ainda tem que pagar os próprios encontros. E você vive disso em cima do quê? De patrocínio. Nós não temos nada disso. Então, é o poder do menos. Nós temos um custo baixíssimo, onde o único ticket, ou seja, a única monetização, Ronaldo, vem dos próprios líderes. Então, nós vamos fazer um encontro que nós vamos reunir 60 grandes líderes. É rateado entre os 60. E como o ticket é muito baixo para caber no bolso, nós não dependemos da empresa que ele representa. Então, isso é uma estratégia libertadora. Enquanto os clubes necessitam de investimento, de patrocínio, e a relação são com as grandes empresas, não. Nós temos uma relação com os líderes dessas grandes empresas. Não nos interessa a marca que eles representam, e sim a trajetória deles. Então, isso é uma quebra de paradigma imensa. Então, esse é o número 1, né? Número 2, né? Para você ingressar, né, como participante, como um empresário dessa estrutura, é você trazer algo que vale a pena incluirmos de experiência, de gastronomia, de dinâmicas ou de tecnologias, e você começa a participar. Então, se você quer participar como integrante da economia colaborativa, é essa linha. Eu quero participar acessando, né, participando das grandes edições. Você já sendo um empresário pequeno, você já participa, porque você já presta um serviço. Agora, para ingressar como grande líder, né, não é uma decisão minha, é colegiado, economia colaborativa. Nós temos um núcleo que a gente chama de embaixada, nós temos mais de 30 embaixadores, são grandes nomes de mercado. Então, qualquer novo nome precisa ser aprovado pelo colegiado, pela comunidade. Você não entra se você não tiver uma indicação, você não entra se você não for aprovado, não for endossado. Porque o que vale é a sua capacidade de desenvolver. Legal, ótimo. Olha só, pessoal, então muito interessante realmente, né? Quem não quer participar de um grupo como esse? Claro, todos. Então, olha só, Ricardo, eu peço um minutinho para você. Gostaria de chamar aqui no nosso programa de reestreia, aqui com conteúdos novos, formatos novos, entrevistados novos, casa nova aqui na TV Osasco, né? Essa grande rede de televisão com mais de 20 anos aí de experiência, chamar a nossa primeira edição do painel Dica Networker, né? E hoje temos aí a nossa colunista, especialista em marketing estratégico. Eu chamo você, Priscila Biela. Qual é a dica de hoje? Olá, Ronaldo. Muito obrigada. Bom, eu sou a Priscila Biela, especialista em marketing estratégico, e hoje eu vim aqui trazer uma dica especial para vocês sobre marketing com um olhar para essa era da colaboração, não é mesmo? E a primeira dica que eu vou dar para vocês, para a gente não perder tempo, né? A primeira dica é: posicione-se de forma adequada e com profissionalismo nas redes sociais. Afinal, quando a gente fala em era de colaboração e tudo mais, a gente fala muito de redes sociais, plataformas digitais, suas páginas nos canais online, né? Então, são os ambientes onde a gente consegue trabalhar muito essa questão de colaborar conteúdo, colaborar ideias, opiniões, enfim. Então, se posicione de forma profissional e isso vai chegar no seu cliente de uma forma muito mais adequada e produtiva. Tá? A segunda dica é: trabalhe bem a sua identidade visual, a sua comunicação visual. Isso é importante para que o cliente, mesmo sem ler o seu conteúdo, ele saiba que você está falando com ele. Isso vai gerar uma conexão direta. Não é um resultado tão imediato, mas a construção, o passo a passo é muito importante. Tá? Terceira dica é: seja criativo
e espontâneo, seja autêntico. Não fique com essa ideia de ficar compartilhando conteúdo repetido, ideia que o outro já usou. Conecte com a sua marca e leve algo que agregue valor ao cliente, que ele realmente entenda o que é o seu negócio, tá certo? A quarta dica é: crie conexões reais. As redes sociais e essa pegada de automação e de integração com várias plataformas e sistemas que automatizam o marketing tornam muitas vezes os relacionamentos mais frios e não necessariamente traz um networking tão qualificado. Então gere conexões reais, fale de verdade, seja verdadeiro, seja transparente, mostre que tem uma pessoa ali conversando com o cliente, com a pessoa que está interagindo ali. E por último, a quinta dica, ela está relacionada a esta quarta, né? Que é: valorize os relacionamentos, né? Valorize o seu cliente, valorize quem já te acompanha, conte histórias a essas pessoas, gere empatia, gere uma conexão real mesmo, porque isso vai fazer com que você não só atinja novos leads que vão seguir as suas páginas, que vão se apaixonar pela sua marca, que vão seguir você, mas também você vai trabalhar uma fidelização muito grande por parte daqueles que já são seus clientes e que já são fãs da sua marca, né? Bom, essas são 5 dicas curtinhas, simples, mas muito importantes e que eu vejo muitas falhas por aí. Então eu espero que vocês tenham gostado e, Ronaldo, tá com você. Obrigada! Obrigado, Priscila Biela, nossa colunista, especialista em marketing estratégico. E hoje trouxe essa dica aí sensacional sobre a colaboração na visão do marketing. Ricardo, gostou da dica da Priscila? Adorei, sensacional. Parabéns aí. Legal, bacana. E retomando aqui a nossa entrevista com o empresário, o executivo, o especialista Ricardo Cancela, gostaria de saber o que você acha, né? Estamos passando aí por esse momento de pandemia, essa crise toda desde 2019, infelizmente impactou bastante aí os negócios, alguns menos, também muitos aprendizados. E na economia colaborativa, qual foi o impacto, Cancela? Olha, olhando a nossa estrutura, vou dar o exemplo do LeaderX, ou LeaderX, né? O LeaderX, ele é composto por empresas, né? São pequenos profissionais, autônomos independentes, são microempresários, né? De áudio, vídeo, iluminação, produção, design gráfico, conteúdo e por aí segue. Então são empresas que possuem seus próprios colaboradores, suas próprias estruturas, né? Você sozinho, você fica, né? Você sofre um impacto imenso, né? Dessa pandemia inteira. No nosso caso, nós não temos custos. O que nós temos é o quê? A vontade de se reunir em cima de um projeto, desenvolver esse projeto, apresentar, ver se ele tem viabilidade e juntos colhemos os frutos desse resultado. Novamente, na economia colaborativa, a moeda é diferente. Nem sempre ela é financeira. Vou dar um exemplo. Quando nós começamos o modelo online, né, saímos do presencial porque não tinha como acontecer, uma das experiências foi um buffet de São Paulo, um buffet de médio porte, né? Uma comida sensacional, peruana e tudo mais. Então, o que nós fizemos? Eles ingressaram, né? A própria entrega da gastronomia é feita pelos próprios donos, em cima de uma van, super bem equipado, muito bem transacionado. Foi da grande São Paulo, São Bernardo, Diadema, Alphaville, para toda a região fazendo as entregas, né? No dia do evento, que isso acontece, online, também receberam um vinho, né? Veio de uma marca famosa, que é um parceiro nosso, que distribui isso, é Evino, no Brasil inteiro. E aí o que acontece? As pessoas experimentaram um pouquinho do evento presencial no online, ou seja, estavam bebendo, comendo, interagindo, porque não é webinar, não é uma live, as pessoas estão interagindo, né? E automaticamente, depois dessa experiência, 3 empresas grandes, multinacionais, né, me ligaram e falaram o seguinte: Ricardo, vê o contato dessa turma? Adoramos. Os nossos encontros da diretoria que é online, muitos acontecem à noite, nós vamos contratar o serviço dessa entrega. Olha que coisa simples. Uma empresa que entrou sem receber um investimento próprio para divulgar sua própria marca, divulgar a experiência, as pessoas estavam experimentando o produto dessa empresa. E ela conseguiu 3 contratos em 2 edições. Estou dando um pequeno exemplo desse tipo de resultado, tá bom? Legal, ótimo, ótimo. Então assim, para a gente,
como LeaderX, Ronaldo, nós não temos um impacto, não existe aquela carga de custo. Tudo é dividido. Por isso que a gente, até o momento, estamos tendo mais lucro do que tínhamos no período presencial, por incrível que pareça. Perfeito. Eu fiquei com uma curiosidade. Dentro desse conceito que vocês praticam da economia colaborativa, acho que ficou bem entendido para todos que estão acompanhando aqui o nosso programa Networker, que esse conjunto de empresas, né, micro, pequenas, se unindo a partir de um método, claro, para fazer a venda para grandes, a questão fiscal, legal, é um CNPJ só que faz a venda ou é um conjunto? Existe uma empresa por trás disso? Explica um pouquinho para nós. Ronaldo, um dos núcleos são empresas de produção. Então, nós temos hoje 9 empresas que produzem. Já produziam normalmente, faziam seus eventos, seus encontros, né? Eram contratadas para isso. Esse núcleo, né? Vamos fazer um encontro. Você escolhe dessas empresas de produção, um profissional assume a liderança, isso se forma uma célula, um squad, onde ele escolhe profissionais, né, em comum acordo de outras empresas, monta um time e esse time segue para fazer aquele encontro acontecer. Perfeito? Então, o que acontece especificamente quando você tem essa rotação dentro da própria estrutura? Né? A liderança ela é ganhada da própria equipe. Não existe uma hierarquia de presidente, de diretor, nada disso. É um grupo que escolhe um líder e esse líder faz acontecer. E aí o que acontece? A produtora automaticamente é o CNPJ dela. Então, nós temos um parceiro, por exemplo, é uma fintech. O meio de pagamento se faz através dessa estrutura. Então, precisa de um CNPJ para poder fazer o trabalho. É o CNPJ da produtora. Nós precisamos de nota fiscal. A produtora fornece. Então, isso é interessante. Então, a relação acontece na empresa que está liderando aquele encontro. Então, não é o CNPJ do LeaderX. É daquela produtora que naquele momento está realizando esse tipo de trabalho. Lembrando, é economia colaborativa. Então, muitos estão ali de forma voluntária. Por exemplo, a fintech, o que ela faz? Tudo que era encargo, ganho dela, a margem dela, ela jogou para baixo. Ela só tem um custo dela, não tem como fazer. Toda vez que você passa um cartão, existem taxas em relação a isso, você tem que pagar impostos em relação a isso. Dando um exemplo, uma empresa americana, também uma empresa de pequeno porte, tem uma solução para pesquisa de satisfação, NPS e Fit for Proposal. É voluntariado. Ele não nos cobra absolutamente nada para a gente usar a plataforma deles. Em compensação, a quantidade de uso da fintech já sendo conhecida pelos grandes líderes ou por empresários, quem está dentro desses encontros, e o próprio software, a gente começa a fazer negócio naturalmente. Perfeito. Consegui passar um pouquinho de como funciona? Sim, com certeza, está claro. A concretização do negócio sempre se dará pela empresa principal, que está conduzindo ali naquele como principal, momento, naquele momento daquela negociação com aquele cliente específico. Então, ele que vai acabar conduzindo. Ronaldo, lembrando que é um evento, é uma edição. Então, qual é o objetivo? Reunir grandes líderes. Quando você reúne grandes líderes, eles vão ver empatia, vão verificar segmento, nichos, interesses comuns, o que eles querem desenvolver. Então, nós temos um PTM, isso é universal, chama-se Propósito Transformador Massivo. Isso vem da Singularity Universe, né? Ou seja, organizações exponenciais. Nós temos o nosso, que é desenvolver negócios juntos. Então, o que nos interessa são as pessoas que lá estão e não as empresas que eles representam. Porque nós vamos fazer negócio com as pessoas e não com as empresas. Não que eles não façam negócio entre eles. E o mais importante, na economia colaborativa não existe success fee, ganho por resultado entre os negócios. Você não paga isso para o LeaderX. O LeaderX ele tem o objetivo de reunir pessoas. Se os negócios que vão ser desenvolvidos vão ter a minha presença ou a presença de outros executivos, é o que acontece naturalmente, Ronaldo. Perfeito. E esses eventos ocorrem de que forma? Tem dia certo? É mensal? Qual a periodicidade, né, que ocorre? Geralmente, 1 a 2 encontros por mês. De, no máximo, no caso online, né? No caso presencial, eram mais de 300 pessoas que se reuniam, executivos. Né? Mas no online são 50 escolhidos, né? E 3 painelistas. Nós temos o LeaderX Digital Talks, são 3 painelistas,
são 3 CEOs de mercado fortes e nós temos 50 convidados escolhidos que vão partilhar os custos, né, desse encontro. Então, é isso que é mais interessante. Todo mundo está tirando o dinheiro do bolso para fazer aquilo acontecer. E ninguém quer merchandise hoje em dia. No momento que você abre para ter um patrocinador, o patrocinador quer ele ter a fala, quer botar o produto dele, ninguém mais quer isso. As pessoas querem o quê? Um olhar na cara do outro, conversar, bater um papo, ver... Ronaldo, você quer fazer um negócio comigo? Né? Vamos desenvolver? Eu tenho, poxa, essa linha aqui que eu estou desenvolvendo de plano B, né? Quantidade. Essa empresa aqui, ó, vou botar por aqui, ó, BBX, ela é o resultado. Os 10 conselheiros, né, da BBX, que é uma SA, eles são o quê? Grandes líderes que apostaram no projeto. Os 5 executivos eram líderes que estavam em empresas ou saindo dessas empresas e entraram com dinheiro e assumiram. E eu faço parte de outra leva, que são acionistas que não estão como executivos, que a gente, né, injetou capital para fazer essa empresa. O que essa empresa faz? Ela acelera um pequeno, na realidade, um médio empresário. O segmento médio do Brasil é onde nós entramos, que é o quê? Como nós conseguimos, como nós temos condição de ajudar a sua empresa de médio porte a ganhar mercado, a desenvolver. Existem atalhos para isso, de forma coesa, ética, para que a gente possa desenvolver isso. Perfeito, perfeito. A colaboração é tudo no mundo dos negócios e temos aqui esse tema tão importante que é a economia colaborativa. O Ricardo sabe, né? Nós aqui, eu, Ronaldo Vitória, atuo aí também no mundo do network profissional, sou um networker. Nós temos aí um grande parceiro que é a Janela do Empreendedor, que trabalha aí em um propósito, em um conceito diferente, mas que eu vejo claramente que essas forças se unem em algum momento e é bem interessante. E a Janela acaba praticando aí um networking ali mais na base, no caso, para as recomendações. E eu estou vendo alguma aderência, sabe, assim, com essa questão do networking, no caso do Líder X. E eu gostaria de saber o seguinte, o pessoal que está em casa, que está no escritório, empreendedores, empresários, profissionais, né, do mercado em geral, aí, diretores, gerentes, que o nosso conteúdo ele é feito especialmente para esse público, mas todos que também tenham interesse, eles devem estar se perguntando, Cancela, eu quero participar de um jantar desse, eu quero ir em um evento desse, como é que faz? O primeiro é entrar em contato, você pode passar o meu e-mail, eu deixo aqui junto com a própria equipe para esse tipo de contato. O primeiro é, o que de valor, né, na economia colaborativa você quer participar? Vou dar um exemplo num evento presencial. Nós temos, só na capital, mais de 40 restaurantes AAA, carésimos, né? Então, eu quero participar. O meu ticket por pessoa é 400. Você não participa. Você vai ter acesso a uma rede gigantesca que ninguém está te cobrando para isso. Então, qual é o mínimo que você faz? Então, eu vou te garantir, mais de 50%. Isso cai. A diferença é que ele não é um fornecedor. Ele virou parte dessa engrenagem. Ele vai estar nas mesas conversando com as pessoas. Olha a quantidade de evento corporativo, se ele fizer um bom trabalho, se as pessoas forem bem atendidas, se a comida, a gastronomia for excelente. Ou seja, o que ele pode garantir de resultado? Então, se você tem algo que possa colaborar para trazer experiências novas, valor agregado, para eventos online, quem sabe, né, espero em breve os eventos presenciais novamente, pode procurar. Essa é a primeira linha. Perfeito. Participar dos encontros tem que ser por indicação. Você tem que conhecer alguém, né, que automaticamente já participa e essa pessoa vai fazer a indicação. Legal, muito bom. Esse é o segredo do sucesso. Olha aí, o segredo do sucesso com o Ricardo Cancela. Cancela, estamos chegando aí ao fim, né, na reta final do nosso programa Networker, um programa de reestreia aqui na Casa Nova, né, na TV Osasco. E eu gostaria então que você deixasse uma dica especial aí. Eu sei que você já deu aí vários direcionamentos, né, para quem está acompanhando o nosso programa, mas dá uma dica para nós finalizarmos. Simples. Se no momento que você sentir uma dificuldade, né, você perder aquela motivação, não se deixa abater, né? Empreendedor é exatamente essa garra. Toda vez que você for jogado num caminho difícil, colocado numa situação adversa, pegue forças, mantenha seu foco, acredite em você, acredite na sua ideia.
Você vai ter que corrigir essa ideia inúmeras vezes, sem parar, continuamente, mas não pare. Acredite em você. Se você seguir esse conselho simples para qualquer tipo de negócio, você vai chegar lá. Legal, excelente. Acredite em você. Pessoal, então chegamos ao fim desse programa de reestreia do Networker, hoje com o tema Economia Colaborativa com o grande empresário executivo Ricardo Cancela. Foi uma satisfação, um prazer enorme recebê-los aqui nessa casa nova na TV Osasco, com esse programa, esses conteúdos, um formato novo, super legal, especialmente criado para vocês. Até a próxima, sintam-se abraçados.